Olá, bem-vindo ao VegCast. Meu nome é Anderson Quadros. Eu sou a Bárbara Santana. E esse é o nosso segundo episódio. Tradicionalmente, antes de qualquer episódio, alguns recadinhos. Como esse é o nosso segundo episódio, eu comentei no episódio anterior, a gente nos 4 primeiros não vai ler e-mail nenhum, porque a gente está gravando esses episódios antes do lançamento do podcast. Se vocês tiverem qualquer sugestão de pauta, se vocês tiverem uma sugestão referente ao podcast, uma dúvida, podem estar mandando para cartas@vegcast.com.br. A gente não garante que a gente vai ler todas as cartinhas de vocês no ar, mas a gente vai ler e responder todos os e-mails na medida do possível. Valeu? Nesse segundo episódio, a gente vai contar um pouquinho da nossa história, de como a gente se tornou vegetariano, por que a gente se tornou vegetariano, como foi, quais foram as dificuldades que a gente enfrentou. E assim você pode se identificar ou não com isso. E se você estiver passando por essa fase de, abre aspas, transição, espero que te ajude um pouco. Eu acho que a pessoa mais indicada para começar a falar sobre a própria história é a Bárbara, né? Até porque na verdade, a verdadeira motivadora por eu ter reencontrado o vegetarianismo. Depois eu vou estar explicando isso na minha historinha. Então, Bárbara, como você se tornou vegetariana? Eu sempre, desde pequena, eu gostava muito dos animais. Sempre tive um carinho, assim, não só por cachorro e gato, mas se eu via alguma vaquinha, algum porco, eu achava muito fofo e tal. Eu acho que esse sentimento sempre teve dentro de mim. Quando eu tinha 15 anos, eu decidi que eu não ia mais comer carne. A minha professora de geografia passou um documentário, um trechinho de um documentário na aula que mostrava toda a exploração animal e eu fiquei horrorizada. E com 15 anos eu não queria mais comer carne. Só que naquela época eu não tinha autonomia nenhuma pra cozinhar, pra comprar minha comida, então foi bem difícil. Então, assim, faltava informação. Até tinha informação, mas acho que eu não sabia nem onde buscar. E, enfim, não deu certo naquela época. Em 2017, eu tava conversando com um colega de trabalho sobre documentários na Netflix e ele me indicou um documentário que chama What the Health, que fala sobre pecuária, sobre a alimentação vegetariana, os impactos ambientais, a questão da saúde, né? Como a alimentação com carne afeta na nossa saúde, a gente nem sabe. Existe muita informação que é maquiada pela indústria da pecuária, até mesmo pela farmacêutica, que a gente não sabe, porque não chega aos nossos ouvidos, né? E quando eu assisti esse documentário eu fiquei chocada e desde então eu nunca mais comi carne. Fazem 2 anos. Eu até tentei ser vegetariana estrita e não consumi nada de origem animal, porque no começo me nojava muito, mas não deu muito certo. Até admiro quem consegue, porque é um pouco difícil, mas tenho a intenção de me tornar vegetariana estrita, porque eu não quero continuar compactuando com essa indústria nojenta, né? Só que é um pouquinho difícil, mas aos pouquinhos vai, né? Eu acho que o fato de ser difícil é mais pelo fato de que nós somos pessoas urbanas, né? Pelo menos o nosso estilo de vida hoje é muito na rua. A gente trabalha fora o dia inteiro, sei lá, tem que sair para comer um lanche, para fazer alguma coisa assim, não tem tempo de cozinhar. Para quem não sabe, eu e a Bárbara, a gente mora junto, então aqui na nossa casa, basicamente 99% do tempo nós somos vegetarianos estritos. A gente não tem leite, não tem ovo, não tem nada de origem animal aqui. A gente acaba vacilando, assim, entre aspas, quando a gente está na rua. Porque, você sai para almoçar com os teus colegas de trabalho e daí você pede uma opção vegana no restaurante, o babaca te oferece uma salada. Então, a gente não explicou, mas moramos numa cidade pequena. A gente mora em Blumenau, que é no interior de Santa Catarina. Então, apesar de já ter muita coisa legal aqui, já tem bastante restaurante com algumas opções vegetarianas, na grande maioria, e até algumas veganas, ainda nem se compara a um grande centro como São Paulo, né? O vegetarianismo e o veganismo estão crescendo muito, né? Só que aqui pra gente realmente não tem tanta opção, né?
E a gente acaba ficando à mercê desses estabelecimentos que acabam fazendo muitas receitas com queijo e ovos. Então fica complicado nesse sentido, mas que nem comentou, aqui em casa a gente não faz a gente não faz comida com queijo e ovos, a gente tenta excluir isso das nossas receitas. E adaptar já as receitas que a gente gostava quando criança para receitas veganas, né? Um exemplo clássico é que um pouco antes da gente gravar esse podcast, a gente fez uma tapioca deliciosa com queijo vegano, que eu não posso falar a marca por enquanto, porque eles ainda não patrocinam a gente. Mas você, empresa de queijo vegano, patrocina a gente. Pague em queijo. É verdade, ficou muito bom. A gente usou vários brócolis, alho, cebola, enfim. De diversas formas a gente consegue variar o nosso cardápio. É só buscar um pouquinho de informação, compra um livro de receitas vegetarianas ou procura na internet. Informação é que não falta, né? Tá, mas voltando ao teu assunto, né? Você voltou né? Você virou vegetariano por eu acho que nem longos conta, né? Aquele 30 dias, né? Mas, pô, o que vale a intenção. Você virou vegetariano bem. por 30 dias, né? Quando nova, inclusive até tinha menos opções naquela época na cidade. E voltou a ser vegetariana. Mas e a tua família, né? Porque eu acho que quem tá ouvindo a gente, que principalmente pessoas menores de 18 anos que não produzem a sua própria comida e querem se tornar vegetariana, devem estar passando por isso. É bem comum, né? Como é que tua família reagiu? Então, quando eu comentei com a minha mãe que eu não ia mais comer carne, eu tava muito convicta disso, até como eu sou hoje. E ela ficou chocada, só que eu sei que ela pensou, não vai durar, né? Ela teve o mesmo discurso de alguns anos atrás. Besteira, né? Mas eu fui explicando pra ela qual era o meu propósito, por que eu parei de comer carne, de que eu não achava certo. E até, inclusive, mostrei alguns vídeos pra ela e ela não queria ver, sabe? Não quero ver isso, sabe? É muito fácil ignorar, né? Saber que a linguiça vem do saquinho. É que é muito mais fácil tu comer se tu não souber de onde é que vem, né? A partir do momento que tu vê como é feito, qual é o processo, qual é a situação que os animais vivem, isso acaba te tocando. Tu pode ser o coração de pedra, mas isso vai te tocar de algum jeito, sabe? E por isso que as pessoas não querem ver, porque elas querem continuar consumindo porque é cômodo, né? É prático, verdade, é muito mais fácil. Desculpa te interromper, mas transformar o animal num objeto, né? Aquilo lá não é um ser vivo que tá ali, né? Na verdade, ele é uma plantação de bicho. É isso que a indústria quer, né? Ela quer que a gente entenda que eles estão ali para nos servir, que eles não sentem que aquilo ali é meramente um produto. É essa personificação que eles querem passar pra gente. Quanto menos a gente souber, melhor. Quanto menos a gente vê. Até por isso que eles fazem aquelas propagandas idiotas de porquinho ou vaquinha feliz. E, né? Isso acaba iludindo as pessoas real, assim. A última o último ser que vai ficar feliz é aquele que vai ser abatido pra um outro cara comer, sendo que tinha uma outra opção. Mas deixa eu te fazer outra pergunta. Você comentou que na primeira vez você ficou doente. E dessa vez você ficou doente? Não, dessa vez eu não fiquei doente. Pelo contrário, minha imunidade melhorou muito. Porque a partir do momento que eu parei de comer carne, eu comecei a me informar muito mais sobre o que eu estava comendo, o que me fazia bem, o que me fazia mal, como potencializar a minha imunidade, como fazer junção de alimentos para que eles sejam mais nutritivos ainda. Então eu busquei muita informação, o que até me levou a começar a cursar nutrição, porque foi um assunto que me chamou muito a atenção. Então eu não fiquei doente. Porque eu realmente me informei. Eu comecei a me alimentar melhor, prestar mais atenção no que eu tava comendo, né? Então isso foi muito bom pra mim, em todos os sentidos, assim. Até porque uma coisa comum a gente ouvir, na verdade é uma coisa muito 8 ou 80. Porque você fala, me tornei vegetariano. Então vai ter aquele cara que vai olhar pra ti, você vai ficar doente, sua imunidade vai baixar. Em outras situações você fala, eu sou vegetariano. Daí aquela pessoa vai achar, nossa, esse cara deve ser super saudável. Só que o fato de, apesar de normalmente as coisas caminharem juntas, a pessoa que é vegetariana, ao mesmo tempo que se preocupa com os animais, também a gente falou no episódio anterior que um dos principais motivos também é essa questão da saúde, que a pessoa quer melhorar a sua própria saúde, então para de comer proteína animal, principalmente processada, as pessoas olham pra ti como se você fosse super saudável, mas
o fato de tu ser vegetariano não significa que tu coma bem. Eu, particularmente, perto da Bárbara, como muito mal. Eu não gosto de alface, gente. Eu vou fazer uma... Como assim? Tu não come só alface? Mas assim, ó, tipo, eu não gosto de folhas, né? Eu gosto muito de alguns vegetais. Eu gosto de berinjela, eu gosto de batata. Eu sou apaixonado por batata, mandioca. Então, assim, ó, tipo, eu consigo fazer um prato maravilhoso com 50 tons de amarelo. Isso é importante ressaltar, que o prato tem que ser o mais variado possível. Quanto mais cor tiver, melhor. Tem que comer folhas, sim, por mais que não goste. Uma dica é tu consumir aos poucos. Coloca um pouquinho de alface no teu prato, depois vai aumentando, joga um molhinho em cima, né? Mistura com outra comida, mas tenta colocar isso no teu dia a dia, porque o paladar vai mudando. A gente não nasce gostando das coisas, né? A gente vai aprendendo. Então, aos pouquinhos, a gente tem que se adaptar, começar a consumir aos poucos, pra então começar a realmente gostar de consumir isso. Isso vale pra quase todo tipo de alimento, né? Eu, por exemplo, hoje eu não tomo mais refrigerante. E eu gosto de uma coisa de idoso. Eu gosto de água com gás. Pois é, muito estranho. E eu odiava quando era criança. Então, eu acredito sim que dá pra mudar o paladar. Inclusive, hoje eu como... alguns vegetais que antigamente eu detestava. Eu não comia cebola, hoje eu gosto pra caramba de cebola. Pimentão é uma coisa que eu não gostava, hoje eu como bastante. Então, mas as folhas eu ainda tô trabalhando nisso. E até o final dessa temporada eu vou estar adorando alface, eu prometo pra vocês. Nossa. Enfim, já fazem 2 anos que eu me tornei vegetariana. Tô muito bem, obrigada, saúde tá em dia. Faço exames regularmente, né? Então, não tenho do que reclamar, minha vida só melhorou, não pretendo de jeito nenhum voltar a comer carne, e o meu objetivo é deixar de consumir 100% leite e ovos, né? Laticínios no geral. Tá, e agora conta pra gente a tua história, como é que tu se tornou vegetariano? Eu me tornei vegetariano, eu tenho hoje 31 anos de idade, muito bem vividos. Mas o meu primeiro contato com o vegetarianismo começou bem novinho. Eu tinha 13 anos de idade, os meus pais... meu pai, quando era criança, era adventista. Eles voltaram a ser adventistas por um, infelizmente, curto período de tempo, porque eu gostava muito de frequentar os cultos ali. Gente, a gente não tá aqui pra falar de religião, mas eu gostava muito e vou explicar o porquê. Cara, com 13 anos você é rebelde pra caramba, você quer ser diferente. Eu sempre gostei de ouvir rock, essas coisas assim. Daí meus pais me obrigavam a ir pra igreja, eu achava um saco aquilo. Só que uma das coisas que me chamava muita atenção é que essa galera adventista, eu não sou adventista nem nada, mas essa galera adventista, eles cuidavam muito da saúde. O fato de tu querer cuidar da saúde normalmente está atrelado a parar de consumir porcaria. E porcaria, sim, é um animal morto. Então, as pessoas consumiam pouquíssima ou nada. A grande maioria dos adventistas, pelo menos naquela época, eu parei de ir pra igreja, mas era vegetariano. E eles faziam uns almoços depois do culto, nos sábados, que era almoço vegetariano. E a primeira vez que eu fui, pensei, nossa, que bosta. O que eu vou comer? Entendeu? Não tem nem um franguinho, sabe? E, cara, eu almocei e eu achei a comida sensacionalmente boa. Então, ali já foi o meu primeiro contato com o vegetarianismo. Depois disso, cara, que nem eu falei antes, por gostar de rock, essas coisas assim, eu ia bastante em show de música punk underground, essas coisas assim. E eu notava que sempre tinha a bandinha, a bandinha não, a banquinha da galera vendendo merchan das bandas, e também tinha uma banquinha vendendo comida vegetariana, porque tinha muita gente que era vegano, vegetariano, stray edge, enfim. Daí eu, sei lá, tipo, era muito barato, né? Porque, sei lá, R$2 um hambúrguer, eu pegava aqueles R$2, eu precisava comer e comia e gostava. Então, a primeira vez que eu resolvi, não, vou virar vegetariano, foi mais um modismo, tá? Foi porque, eu achava legal ser diferente, eu achava legal ser descolado, mas eu não tinha muito motivo. Então beleza, todo mundo, todos os meus amigos estavam se tornando vegetarianos, eu me tornei também vegetariano, né? Os meus amigos daquele meio, no caso. E daí um camarada meu me falou, que legal que você parou de comer carne, então vê esse DVD. Era uma época em que, sei lá, não tinha acesso ao YouTube tão fácil, internet banda larga, nem nada. Então ele me emprestou um DVD do Instituto Nina Rosa, que se chama Carne é Fraca, né? Parecido com o que a Bárbara falou antes, sei lá, um documentário motivou ela, ou deu a certeza do que ela queria.
Eu assisti esse DVD, cara, só que diferente do What the Health que ela viu, é um DVD mais focado não na saúde, e sim na exploração animal, na tortura do animal. E, cara, é muito chocante, assim. Então, pra quem tem estômago, eu recomendo assistir, cara, porque até saiu um documentário recente chamado Dominion, que é bem parecido com esse documentário, só que é um documentário gringo, né? O A Carne é Fraca, ele é nacional e até é um pouco antiquado, então não tem tanta informação atualizada, né? Então o Dominion acho que vale mais a pena assistir se você tem estômago, porque é bem chocante, né? Às vezes até é legal esse choque de realidade. Enfim, daí eu peguei e me tornei vegetariano a primeira vez, comuniquei à minha família, que naturalmente odiou a ideia. É muito normal isso, né? E eram tempos muito difíceis, né? Que nem a gente comentou antes, que hoje é difícil ser vegano na rua, mas não é nada difícil ser vegetariano. Você pode comer em qualquer restaurante, pelo menos um arrozinho, feijão, salada você vai encontrar. Naquela época era muito difícil, porque primeiro eu era um ferrado, não tinha dinheiro nenhum, eu não preparava minha comida. Isso foi quando tu tinha 13 anos? Não, eu tinha 15 anos, demorou 15. uns 2 anos mais ou menos, Tá. 15, 16 anos. E daí eu peguei e consegui aguentar por 4 anos. Meu Deus. Fui vegetariano por 4 anos. A minha saúde foi por ladeira abaixo. No começo era boa, mas depois foi pro saco, assim, tipo, porque eu comia batata. Eu era ovo-lacto vegetariano, ainda sou ovo-lacto vegetariano, mas naquela época, por exemplo, eu comia ovo in natura, né? Então, em vez de pedir um x-salada, eu pedia um pão com ovo e salada. Então, basicamente, a minha dieta de comer na rua era pão com ovo, salada e batata frita. E em casa, tipo, sei lá, eu comia macarrão e só, né? Tipo, eu não comia salada, porque, pô, se hoje eu tô falando que eu não sou muito fã de alface, imagina com 15 anos de idade, né? Não era nada fã de alface. E daí, 4 anos depois, eu tava fui pra um rolê com os amigos meus e tal, e eram 4 dias que a gente ia ficar na praia. Naturalmente também não tinha dinheiro, já tinha começado a trabalhar, mas ganhava muito pouco e tal, não tinha dinheiro para sair comprando comida, a gente rachava comida. E naquele dia só tinha churrasco e macarrão com carne moída. Eles não fizeram macarrão separado para mim. E daí eu tinha bebido um pouco e acabei caindo e voltei a comer carne. Eu acho que eles fizeram de propósito, hein? Eu tenho certeza que eles fizeram de propósito, né? Então... E, cara, era um lugar que eu não conhecia, e realmente isso não é uma desculpa, né? Foi um erro meu. Hoje eu olho pra trás e acho que se eu fosse vegetariano, se eu tivesse me instruído mais, seria muito melhor pra minha saúde, porque daí eu voltei a consumir carne. Eu nunca gostei muito de carne, tá? Não vou dizer que eu não gostava porque eu vou ser mentiroso, eu sempre gostei muito de embutido, tá? Se eu disser que eu sinto falta de algum sabor hoje, eu sinto falta, sei lá, de pepperoni. Sim, eu sinto falta um pouquinho de pepperoni, que tem uma opção muito legal, se chama temperoni, que é uma linguiça de tempê, que fica muito bacana. Daí passou o tempo, mais ou menos 1 ano atrás, eu conheci a Bárbara. Uma das coisas que me atraiu nela, inclusive, foi o fato dela ter dito que era vegetariana, né? Então, pô, que legal. E é uma coisa que... é uma sensação... Só te cortando, ó, vegetarianismo unindo casais. Ó, não é só pela comida, né? E não é só pelos animais, é pela gente também, né? Pelo amor. A gente... Toda vez que eu via alguém que era vegetariano, que eu conhecia alguém vegetariano, eu pensava, nossa, que pessoa evoluída, sabe? Nossa, parabéns. Eu admirava isso, só que eu não fazia porra nenhuma. Eu tinha tudo, porque eu já tinha dinheiro para comprar minha comida, eu já sabia cozinhar, eu já morava sozinho e não fazia nada. Então, eu tenho mania de fazer umas quaresmas, eu gosto de fazer jejum, essas coisas assim. Vocês devem estar achando que eu sou um cara super religioso, mas eu não sou, tá, gente? Sei lá, eu não sei o que. Eu sou espiritualizado, é diferente. E eu resolvi parar de comer carne por 40 dias. Na verdade, eu queria ficar 40 dias 100% vegano. Isso durou umas 3 semanas, quando sem querer a gente comprou um pão, né? Inclusive a culpa é da Bárbara, que a gente comprou um pão, mas de uma marca que tinha opções veganas, mas aquele pão exclusivamente não vinha ovo.
só aquela versão, aquela variante daquele pão. Não, e a gente sempre comprava o sabor do pão que era vegano. Inclusive tem o selinho de vegano. E eu fui pela marca e comprei um pão de outro, o tradicional, sei lá, e no tradicional ia ovo. Porque a gente gosta de testar sabores até, né? Porque o fato da gente ser vegetariano, a gente não come só alface. A gente gosta de comer coisas diferentes. Quase todo dia a gente tenta variar o nosso cardápio e comer coisas gostosas, tá, gente? Eu não deixei de comer, até porque eu gosto de comer pra caralho. Então, daí eu acabei caindo naquilo, né? Acabei comendo sem querer e tal. Daí, putz, cara, meu... E eu tinha feito uma promessa da promessa. Porque se porventura eu não conseguisse cumprir aquilo, eu ficaria o dobro de tempo sendo vegetariano. Então, beleza, eu continuei sendo ovo-lacto vegetariano, que pra minha realidade era um pouco mais fácil, porque, tipo, tem buffet na empresa que eu trabalho e tal, então, às vezes, eu não consigo saber se aquele macarrão vai ou não vai ovo, né? Chega um macarrão alho e óleo, pode ser que seja vegano, pode ser que não, né? Então, não tem como perguntar pra galera ali. E daí eu acabei conseguindo ser vegetariano por aquele tempo, só que... Cara, tipo, eu pensei comigo, né? Eu fiz uma auto-reflexão em que, pô, se eu tô até agora sem comer carne, tô bem, até porque início daquele ano o meu hemograma tava terrível, eu tava me sentindo mais saudável, tava me sentindo menos estufado, por exemplo, eu achei, porra, se eu tô conseguindo agora, eu vou pra sempre. Né? Agora, a gente, apesar de estar numa cidade pequena, relativamente pequena, a terceira maior cidade do estado de Santa Catarina, mas perto de São Paulo, do Rio de Janeiro, de cidades maiores ali, a gente pode hoje ir no mercado e encontrar queijo vegano, a gente encontra opções, até a gente sabe cozinhar, diferente dos meus 15 anos, eu sei fazer um arroz e feijão. Né? Que na minha cabeça de 15 anos, ser vegetariano era comer hambúrguer de soja. Era comer soja o tempo todo. Soja. Eu sequer sabia o que era um hambúrguer de grão de bico, ou um hambúrguer de quinoa, ou que poderia ter um hambúrguer vegetal de outra coisa sem ser soja. Não que eu não goste de soja, porque eu gosto pra caramba de PTS, tá, gente? Tá, mas eu tô curiosa pra saber como é que foi a reação dos teus pais depois, né, que tu voltou a ser vegetariano. Como é que eles reagiram? Cara, os meus pais eles tiveram 2 momentos de reação. O primeiro, quando eu tinha 15 anos de idade, que eu falei que eu vou me tornar vegetariano, e eles foram contra. O bizarro é que eles foram contra com que eu me tornasse vegetariano, e eles admiravam pessoas da igreja deles que eram vegetarianas, e porra, essas pessoas cuidam muito da saúde, eles não comem nada de carne. Então, porra, aquelas pessoas conseguiriam ser saudáveis sendo vegetarianas, só que eu não. Meu Deus, que contraditório, né? Não fazia sentido nenhum. E acho que nem é bom tentar entender, porque, sei lá, tipo, não era passou. Pra ser também, né? Exatamente. E daí depois que eu cheguei e falei, pô, não tô mais comendo carne, entendeu? Tipo, minha mãe, ela é uma pessoa que ela gosta muito de, quando eu vou visitar eles, fazer alguma coisinha pra eu comer e tal. Então, ela logo depois que eu me tornei vegetariano, na verdade, quando eu resolvi ficar aquela temporada sendo vegano, eu cheguei em casa, ela, pô, fiz um sanduba aqui pra ti com ovo e queijo e tal. Tipo um omelete dentro do sanduíche, entendeu? Apesar de ser errado, é bem gostoso. Eu falei, pô, não vou comer porque eu não quero comer nada de origem animal e tudo. Eu sei que tem opções tão gostosas quanto sem precisar matar ninguém. Cara, na hora foi retaliação. É incrível isso. E se você que tá ouvindo a gente tá passando por isso, gente, calma, tá? Calma. Vai dar tudo certo. E não adianta querer brigar com seus pais, porque isso vai piorar as coisas. Tenta falar numa boa, mostrar o teu lado, explicar, respira fundo, porque vai ser difícil eles entenderem, principalmente se você for uma pessoa menor de 18 anos, eles não vão te levar muito a sério na maioria dos casos, mas tenta mostrar, sei lá, algum artigo, né, um embasamento teórico mesmo, ou vídeos, mostra um documentário, sei lá, mas vai com calma. Que assim, ó, uma coisa... lembrando, tá, que eu sofri retaliação e eu tinha 30 anos de idade, eu não tinha 15 anos mais, então é normal que isso aconteça, tá, porque se tudo que é diferente causa uma reação contra, causa uma estranheza, né, então
pelos meus pais já terem uma certa idade, estarem na casa dos 50, 60 anos de idade, naquela época tinham, sei lá, 40 e 30, sei lá, né? Mas, era é diferente para eles. Não é do estilo de vida deles, eles gostam de comer carne. Inclusive, é engraçado porque depois de tudo isso que aconteceu, o meu pai, ele teve um câncer, né? Mais ou menos uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, 5 acho que foi, que é um câncer chamado câncer coloretal. E na época que eu descobri, eu tive que meio que virar o chefe da família, né? Porque ele ficou totalmente fora de si. Tipo, vou morrer, ferrou. E quando eu comecei a estudar sobre o câncer dele, inclusive falar com o oncologista, conversei muito com o oncologista dele e tentar descobrir o que causou isso. Porque o meu pai é um cara que não fuma, nunca fumou na vida, ele não bebe. Né? Já bebe, ele não tem problemas com álcool nem nada, já bebeu uma cerveja ou outra, mas tipo, cara, eu tenho 31 anos de idade, eu consigo contar nas mãos quantas vezes eu vi meu pai bebendo e nunca vi ele bêbado. Então, assim, ele tinha um estilo de vida sem vícios de drogas, no caso. Porém, ele tinha um hábito terrível, que era o consumo de embutidos. Né? E depois, quando eu comecei a olhar a literatura e até conversas com o oncologista, eu vi que isso estava diretamente ligado. Né? Então, tipo assim, gente, não é... Eu não tô falando sem saber, porque, são estudos que eu li, conversei com médicos, né, formados, especializados nessa área, que tratam essa doença, entendeu? Então, não são palavras minhas, mas sim, tá diretamente ligado, até a Bárbara comentou, a gente comentou no outro episódio, sobre que os embutidos, eles estão a OMS colocou os embutidos como alto potencial cancerígeno, né, junto com o cigarro. Então, por exemplo, assim, se você gosta de fumar e quer trocar um hábito ruim por outro hábito ruim, então fuma um cigarro, mas não come um bicho, tá? Então daí, aquilo me motivou ainda mais, sabe? Porque eu não quero isso pra mim, né? Eu não tô dizendo que vai me blindar, que eu nunca vou ter uma doença dessa, porque não é o único fator, mas ele aumenta muito a chance de eu adquirir uma doença dessa devido ao consumo de embutidos. E isso ali me deixou muito, muito, muito chocado, porque foi, acho que, a barra mais pesada que eu passei na minha vida. E graças a Deus ele fez a cirurgia, ele tratou, e ele também tem um problema renal bem grave, não chega a ter que fazer hemodiálise, mas o próprio nefrologista dele é muito médico, então eu vou esquecendo as especialidades, mas o nefrologista dele passou até uma dieta assim, o que tu tem que fazer pro teu rim não ir pro saco e tu ter que fazer hemodiálise, entendeu? Eu não sei porquê, mas até o consumo de frutas ele tinha que diminuir, mas principalmente, cara, consumo de carne e principalmente embutidos pela alta concentração de sódio e de outras porcarias que tem lá naqueles alimentos. Então, ou seja, a saúde do meu pai, eu não sei com quantos anos o meu pai vai vir a faltar, mas com certeza uns 10 aninhos, talvez mais do que isso, ele jogou fora em troca de comer animais. Então ele tirou a vida de outros seres vivos e também perdeu boa parte da vida dele para isso, né? Então, se você tem um pai que já tem uma saúde, ou um parente, ou conhecido, enfim, né? Ou até você mesmo, se você sabe que tem um problema renal e tudo, gente, sério mesmo, a carne, come esse tipo de produto, a carne vai te prejudicar pra caramba, tá? Então, para enquanto é antes. Consulta o médico, mas eles vão te falar a mesma coisa, tá? Enfim, voltando ao assunto, daí teve essa retaliação, só que agora eles já estão aceitando mais, eles já estão vendo que, eu não vou voltar atrás, né? Eu tô muito certo do que eu quero, eu como bem, eu como comida gostosa, e não só tô tão certo do que eu quero, como eu quero ajudar outras pessoas, né? Tanto eu quanto a Bárbara, por isso que é a ideia desse podcast, é realmente trazer essas informações. Inclusive eu tava... até comentei com a Bárbara em outra situação, porque eu tava no mercado com um camarada meu e com a filha dele, uma menina de 15 anos de idade.
E ele foi fazer uma piada, que é normal a gente ouvir piada. Se você é vegetariano, você vai se familiarizar com isso. E se você vai se tornar vegetariano, se acostume, porque as pessoas vão tirar sarro, né? Vão falar que você não pode usar carro porque a gasolina vem de combustível fóssil, então você está consumindo dinossauros, né? Ou você corta todas as suas amizades, ou você aprende a lidar com isso. Então eu sugiro aprender, tá? Então ele foi fazer uma piada, por eu ser vegetariano. Peguei, ri e tal, entrei na brincadeira, como eu sempre faço. E a filha dele olhou pra mim, pô, você é vegetariano? Tipo, parecia que eu era um ET naquele momento. Eu falei, pô, eu sou. Pô, que legal, eu tentei ser. Daí na hora, a esposa dele também tava junto, falou, mas ela ficou doente. Então, da mesma forma que eu acho que muita gente que ouve a gente deve passar por isso, que é esse lance de ficar doente, porque, pô, para de comer carne e começa a se alimentar mal. Então, primeiro, se você tem condições financeiras, procure um nutricionista para te ajudar nessa empreitada. Ou pelo menos procure na internet para saber como comer bem. Segundo, se você não tem condições financeiras, se eu não me engano, o SUS tem, mas daí tem que ir atrás. Bom, essa é a minha história, né? Não é tão glamurosa, pelo contrário, é cheia de erros, mas eu tento reparar eles. Então nunca é tarde para voltar atrás. Se você já foi vegetariano e deixou de ser, sei lá, você foi vegetariano há 10 anos atrás, tá 10 anos comendo carne de novo, mas acha legal, gostaria de ser de novo, então, pô, volta a ser. Não custa nada. Pelo contrário, custa a vida de um monte de animal que você vai salvar, tá? E tua saúde também que vai melhorar. Beleza? Então, gente, essa foi a nossa história. Obrigada por terem nos ouvido. Por favor, mandem e-mails pra gente com sugestões. Enfim, estamos abertos a... Até a sua própria história de vida, né? Porque às vezes você pode ter se tornado vegetariano por outras circunstâncias diferentes das nossas. Sei lá, você pode ter se tornado vegetariano porque você acha mais gostoso alimentos vegetais do que alimentos de origem animal. Então, pô, a gente vai querer muito receber a história de vocês. E o nosso e-mail é cartas@vegcast.com.br. Beleza? Valeu, até o próximo episódio. Abração. Tchau, até a próxima.